Olá, meus caros, estamos aqui para trazer as últimas informações do caso Igreja Deus é Amor Renovada e Igreja Deus é Amor Original, vamos dizer assim, ou IPDA versus IPDAR. Eu tinha falado num vídeo que a Igreja Deus é Amor teria ido pela via judicial, não mais ficando se contentando com a via extrajudicial, e pediu de imediatamente a removida do nome Igreja Deus e Amor, da Igreja Deus e Amor Renovada. E, inclusive, teria que pagar uma multa de R$ 50 mil, e foi dado a antecipação de tutela para que essa medida fosse cumprida o mais breve possível, em 3 dias, senão tinha multa. No entanto, a Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada, ali do pastor Reginaldo, acabou contratando um advogado, Causito, que deu conta do recado, peticionou, fez um agravo de instrumento, uma peça ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e o desembargador tirou essa liminar. Quer dizer, ainda vai se discutir o mérito, porque tem a liminar, tem um processo. Tirada a liminar, tem a discussão do mérito, que vai seguindo o seu rito e vai demorar um pouco mais. Mas já foi um ganho da igreja. Ela ganhou, igreja renovada, porque ela teria que tirar imediatamente a placa da IPDA e IPDAR, no caso, que não tem nada a ver no seu logo com a da Deus e Amor original, porque o da Deus e Amor original é um arco-íris, da IPDAR é azul, todo azul. Inclusive, a sigla da Igreja Deus e Amor é IPDA, dela é IPDAR, ou PDA com R, né? Já tem diferença aí. E eu vou ler, eu tenho a sentença, não é a sentença, a decisão, né, do desembargador, que a sentença só vai se dar depois que analisar o mérito. Tá? Ainda a igreja está sendo processada, vão analisar a renovada, mas ela ganhou a primeira, vamos dizer assim, batalha dessa luta, ou ganhou uma luta dessa batalha. Tá? Então, nós vamos ler aqui o despacho, que não é despacho de macumba, é uma decisão de agravo de instrumento do próprio desembargador de São Paulo. Tá? Meus caros, eu estou falando aqui, Miriam, com todo respeito, estou falando de uma outra temática. Eu já falei da Flor de Lis, depois posso fazer outra live falando da Flor de Lis, né? Agora a temática é essa aqui. Então, vamos lá. Isso ocorreu dia 18 de setembro de 2019, ou seja, nessa semana que passou, há 3 dias. Aí que tem o despacho, o número dele, processo digital, petições para ser juntada, tal. Agravo de instrumento, aliás, eu vou até colocar um número aqui, né? É 2006-198-74-2019-82640, o nome do processo. Agravo de instrumento, Brotas, em São Paulo. Agravante, Reginaldo Gaudêncio, que é o presidente da Igreja Renovada. Agravo, Igreja Pentecostal Deus e Amor. A síntese. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Brotas, São Paulo, que, em sede de ação de obrigação de fazer e indenizatória, deferiu ou aceitou pedido, em parte, tutela de urgência requerida, liminar, portanto, para o fim de determinar a proibição do uso pelos réus, que seria o pastor ali, o presidente e a Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada, da marca registrada pela autora. O agravante, em síntese, sustenta que o agravante, lembrando, é quem está pedindo para que seja desfeita essa decisão, seja renovada.
O agravante, sim, sustenta que a expressão Deus é amor é bíblica. É claro que é bíblica. Razão pela qual pode ser utilizada, não se tratando do caso vertente de utilização da marca. Como que vão patentear Deus é amor? Que está na Bíblia. Interessante isso, né? Porque se fosse igreja pentecostal, Deus é amor, aí sim. E com arco-íris junto. Agora, a igreja pentecostal, Deus é amor renovada e ser um arco-íris. A IPDA, a original, alegava que isso poderia confundir os fiéis, mas não confunde, porque o logo da Deus é amor é um arco-íris. É só dizer, ó, a igreja pentecostal, Deus é amor do arco-íris. Não é aquela que é azul. Pronto. Mas vamos seguindo o que diz aqui. Aduz que o nome da Correia, Igreja Pentecostal Deus e Amor, renovada, Ministério de São Paulo, embora contenha a referida expressão, é diferente daquela adotada pela autora, Igreja Pentecostal Deus e Amor, e claro que é. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Infere-se a relevância da fundamentação do agravo, que segue o entendimento manifestado por essa Câmara reservada no julgamento de outro recurso, em caso análogo. Relatório do desembargador Enio Zuliani, ou melhor dizendo, Zuliani, conforme a emenda abaixo reproduzida. Vamos lá. Obrigação de fazer. Pretensão que uma das igrejas se abstenha de utilizar em seu nome a expressão cordeiro. É uma jurisprudência, né, que ele utilizou. Registro concedido pelo NPI. Para quem não sabe o que é NPI, é o Instituto Nacional de Patentes e de Indústrias, né? Aliás, eu tenho até que ver aqui, porque às vezes eu me confundo com essas siglas, né, para falar certinho, não falar besteira. Instituto Nacional da Propriedade, já ia dizer de patente, mas existe a palavra patente. Propriedade individual, tá? A patente é marca, né? Não é a patente lá privada, né? Pelo amor de Deus. Registro concedido pelo IPI, semelhante entre os nomes registrados pelas partes, quanto à expressão Cordeiro de Deus. Porém, não se pode ignorar o fato de que as partes foram constituídas como organização religiosa, e como tal natural que se utilize de expressão que estejam de acordo com a sua natureza. A expressão Cordeiro, da maneira e por quem é empregada, remete automaticamente à expressão bíblica Cordeiro de Deus, e sendo assim, é impossível pretender o uso absoluto por apenas uma organização religiosa. A expressão é considerada de domínio público pelo princípio religioso e dela emana com força universal, exteriorizando a fé em Jesus. Inteligência do artigo 124, inciso 6 da Lei 9.279, de 96. Não provimento. O relator, o Enio Zuliani, fala: primeira Câmara reservada de direito empresarial, data do julgamento e tal. É uma decisão dele próprio, né? Ele usou como jurisprudência. Assim, há assim indicação no sentido que a decisão recorrida contraria o entendimento acerca da matéria controvertida adotada por essa Câmara, ou Câmara, o que denota a probabilidade de provimento do recurso, que provou o recurso, somando-se a possibilidade de dano derivado da eficácia imediata do comando judicial. Destarte, ou seja, desse modo, presentes os requisitos elencados no artigo 1019 do inciso 1 do CPC, do Código de Processo Civil de 2015, defiro a antecipação de tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. Ou seja, a Igreja Pentecostal Deus Amor Renovada recebeu o sim do desembargador, que ele recebeu o recurso e também deferiu o recurso, para tirar os efeitos da liminar. Comunica-se ao juízo de origem, aí volta para o juízo de origem, a decisão, faculdade da prestação de informações, servindo cópia dessa como ofício. Concedo prazo para apresentação de conta minuta, São Paulo, Fortes Barbosa, relator, tal. Aí vai seguindo outros dados, até o nome do advogado da Igreja Renovada. Então, meus caros, está aí. Uma batalha a Igreja Renovada conseguiu. Como eu citei, o desembargador
ele mencionou uma jurisprudência do caso de uma igreja que tinha o nome Cordeiro, e tinha outra exigindo que não podia, porque estava pegando dela, digamos assim, Igreja Pentecostal Cordeiro de Deus. Aí tem uma igreja, Igreja Pentecostal Cordeiro de Deus Santo. Não poderia usar o Cordeiro de Deus se a expressão é bíblica. Então, ele utilizou, por analogia, por comparação, ou pela própria decisão mesmo, jurisprudencial, que é as decisões dos tribunais, como base para, então, resolver o imbróglio, para dar favorável para a Igreja Renovada, removendo a liminar. Lembrando que os processos seguem, aí tem a discussão de mérito, aí vão apresentar contestações, a própria Igreja Renovada, depois tem outras peças a serem apresentadas, até que haja uma sentença, de fato, e aí definitiva, dizendo, olha, a Igreja Deus e Amor, o PDA, o arco-íris não tem razão e pronto. O fato é que já a liminar já foi por terra. Agora só falta a Igreja Renovada vencer o mérito que segue. O que eu penso sobre isso, né? Do ponto de vista legal, até eu falei no primeiro vídeo que eu falava dessa temática, a Igreja Deus é Amor tradicional tinha sim o direito de peticionar, de pedir que se removesse o nome, porque poderia, trazer algum deságio, algum prejuízo para a instituição, porque muitos iriam confundir, os fiéis não iriam mais para a sua igreja. Só que o fato da igreja ter essa possibilidade de pedir não quer dizer que ela vai ganhar ação, né? Então tem que ser analisado isso. E eu até falava naquele momento que eu achava totalmente equivocado, do ponto de vista cristão ou espiritual, a igreja Deus Amor se preocupar com isso. Porque tem almas para se preocupar. E isso denota que a igreja virou meramente uma empresa. Apesar de que, na via judicial, ou melhor dizendo, no âmbito jurídico, ela é uma igreja, é uma instituição religiosa. Mas, do ponto de vista espiritual, ela tem se tornado uma empresa que passa de pai para filho. Tanto é que está aí os filhos mandando na igreja. E até mesmo aqueles que estão fora, Daniel e Davi, mandam na igreja. Eu já provei isso em um outro vídeo, dizendo que eles têm o nome deles nas rádios, são proprietários das rádios Deus e Amor, das rádios onde está o programa Voz da Libertação, e dentre outras coisas. Tá? E os netos nem se fala. Então, virou, obviamente, uma empresa. Porque é uma empresa que passa de pai para filho, para neto. Agora, uma igreja do Senhor espiritual não passa. Passa por um homem e uma mulher espiritual. Porque eles eram escolhidos, os discípulos, e Matias, que foi o substituto de Judas, foi escolhido para quê? Para seguir a obra, mas como que foi? Por intermédio do Espírito Santo, que escolheu ele aleatoriamente, porque ele era um homem de Deus, de oração, de jejum, estava na comunhão com os irmãos. Lamentavelmente, essas igrejas hoje em dia, e não é só a Igreja Deus e Amor, é a igreja também aí, os Gideões, e dentre outras, a gente for colocar aqui, então nem se fala, viraram uma empresa, uma sociedade qualquer. Isso faltou até um pouco de vigilância para o missionário, que poderia ter feito isso tudo em vida, para não deixar os familiares dele tomar o poder da igreja, já que ele sabia que eles iam mudar muitas coisas na igreja. Então, é para analisar isso. Leonício Gonçalves, Pai do Senhor, estou fazendo a obra missionária aqui no Vale do Encantado, Vila Velha, que tem 3 idas mais amor. Idas que é igreja, Deus e amor, mas amor não tem nenhuma, povo hipócrita sem amor. Eu não gosto de criticar por criticar. Eu pertenci à Igreja de Deus e Amor, tinha muitas coisas boas na Igreja de Deus e Amor, mas tinha outras coisas que era realmente complicado. E diz respeito principalmente à família do missionário, né? Faltou um pouco de sabedoria dele, faltou, principalmente nessa parte jurídica aí. Aí muitos dizem, mas tem
reeleição. O que adianta ter reeleição ou eleição de 3 em 3 anos, que às vezes até muda o RI, alguns pontos do RI, e depois passa para circular, se sempre coloca alguém da família? Agora, em 2020, vai ter nova eleição, ou no final de 2019, possivelmente na virada de ano. Mas para quê? Para colocar a mesma presidente? Ou se não for Eleni, colocar o Davizinho? Para modernizar de vez? E aí? Aí você vê, o Davizinho estava aí curtindo a vida. Né? Curtindo a vida. Quantos jovens estão lá dentro da igreja e não deram valor? Então, olha que coisa mais hipócrita e realmente configura, nesse ponto eu concordo com a Leodice, configura a igreja empresa. Porque não dão valor para o jovem que está lá, homens de Deus, só porque não é filho do pastorzão que está lá na diretoria, só porque é pobre, só porque não é filho dos Mirandas, ou parente dos Mirandas, ou dos Almeidas, não está no poder, não pode estar na frente. O Johnny Manja eles mataram, que era o sucessor do missionário, não é para exaltar ele, mas era, pelo menos tinha a mesma pegada, tá? E era um rapaz que estava dentro da igreja de Desamor desde os 9 anos e não se desviou. E os filhos da Débora curtiram a vida, agora já entra com a herança deles, porque esse ministério que eles estão criando aí é a herança deles, é a parte que eles ganharam, é a cota da própria mãe, tá? E a gente entende direito, a gente é formado em direito, sabe como é que é. Aliás, eu tenho um vídeo preparado, que eu logo vou colocar aí na igreja, aliás, que é da Igreja de Deus Amor no canal. Eu falava de algo, eu não vou dar o spoiler aqui, mas eu falava de algo que tinha mais ou menos a ver com essa coisa de advogado. Vocês vão perceber o que eu falei ali. Foi, inclusive, um culto que eu fui na sede mundial. Na realidade, não era no templo principal, era no templo 2, mas ficava ali acoplado, junto, né? Acoplado, né? Não tem hora que eu me atrapalho aqui nas falas, né? Ficava junto ali do templo principal. Aliás, é acoplado, né? Não é acoplado. Perdão. Então, ficava junto, acoplado ali, e que ocorreu algo que fazia, inclusive, a questão da acepção de pessoas. Leonice, verdade. Então, tá a informação, não vou me alongar muito aqui, não, meus caros, era só para comentar sobre isso aí. Qualquer novidade sobre esse episódio da Igreja Renovada e Deus Amor, trarei as informações. Venceram aí a primeira parte, mas ainda tem um processo todo por inteiro a ser discutido, o mérito. Abraço e até uma próxima.